Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que já está com a gente aqui em mais um Shalom Cast, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Vamos falar com a Georgia, ela veio de São Paulo, psicóloga, mãe, serva do Deus Altíssimo, uma mulher que tem muita coisa boa para edificar e para abençoar a sua vida. Então não sai daí, já divulga para os amigos, divulga na sua rede social, já compartilha o link. O Shalom Cast já está no ar e a gente começa agora. Estamos de volta no nosso Shalom Cast. Que bom estarmos em mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite. Não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas eu estou com ela. Olá, Georgia. Paz, tudo bem? Olá, pastor, tudo bom? Desde já eu quero agradecer o convite. Amém. E a oportunidade de estar aqui com vocês. Amém. Compartilhando conhecimento sobre um assunto que é tão essencial, né? É verdade. Que é saúde mental. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Amém. É a gente que fica alegre em receber a Georgia. Ela é psicóloga, veio de São Paulo. Eu morei em São Paulo, hein? É? Eu morei em São Paulo muitos anos atrás e hoje nós temos a alegria de receber ela dessa terra abençoada. E hoje ela mora aqui na América, no sul da Flórida. É gerente de uma grande rede de mercados aqui. Mas, além de tudo isso, ela ajuda pessoas com a saúde mental. Eis o problema, ou eis a solução. Eis a solução, né? Podemos dizer assim. Muita gente está ficando, muitas pessoas estão se perdendo. Pastor, eu penso que assim, quando a gente fala de saúde mental, hoje a gente tem muito aquele estigma de que se só procura ajuda quando precisa. Só que a gente fala muito de desenvolvimento, de prevenção. Então assim, eu sou suspeita, amo, né, falar sobre saúde mental, o processo terapêutico, né, pelos benefícios, pelos ganhos, por tudo que ele proporciona para a nossa saúde. E assim, eu acho que num pós-pandemia teve-se um aumento muito grande a respeito da conscientização sobre o cuidado com a saúde mental. Então acho que de hoje em diante a gente vem numa ascensão sobre esse cuidado. A pandemia veio para revelar muita coisa? Com certeza, né? Veio. Marido e mulher, mulher e marido dentro de casa. Foi, né? Relação, as pessoas sozinhas, né? Muito mais introspectivo. Não podia sair de casa, né? Exatamente. Que loucura que foi a pandemia. Então, na verdade, nós estamos vivendo hoje é o novo de novo, né? Exato. Uhum. E nesse novo de novo, eu na condição de pastor de igreja, a gente recebe muitas pessoas no nosso atendimento pastoral que está passando problema no casamento, na relação. E muitas das vezes, Georgia, eles estão atacando mais a pessoa do que o problema. Isso já é um grande problema, né? Aí que já começa o problema, né? Começa um problema. E assim, no processo terapêutico, eu falo que a base é o quê? É o autoconhecimento. É você se conhecer. Porque quanto mais você se conhece, você vai trabalhando, aí a gente já entra até na terapia, né? Que a gente começa a regular as emoções, a se conhecer melhor. Então, assim, não muda só a relação com o outro, muda só a relação com você mesmo. Porque todo o nosso relacionamento, ele é fruto da relação que a gente carrega com a gente. Então, se essa relação comigo não for saudável, o meu casamento não vai ser saudável, a minha relação com o meu trabalho não vai ser saudável, a minha relação com o meu marido, com os meus amigos, nenhum relacionamento se sustenta se a base que é essa relação nossa não estiver saudável. Existe uma frase bem clichê que fala assim, ó, é impossível curar o outro se você não for curado. Faz sentido isso? A pessoa um pouco que você está falando... A pessoa que não entendeu sobre o que é cura, ela pode machucar as pessoas que estão em volta dela com palavra rancorosa, com ódio, alguma coisa assim. Dentro da psicologia tem... Sim, porque assim, quando a gente fala desse conhecer-te a ti mesmo, então assim, o que a gente fala tanto hoje é sobre empatia, né? Empatia. Entender a dor do outro, para curar o outro, para se colocar. Só que a gente vive muito numa geração muito egoísta. É verdade. Porque eu falo, é uma linha muito tênue que separa essa questão do autoconhecimento... Quando a gente fala tudo que é sobre mim, eu me conheço, e justamente por me conhecer, eu sei que eu preciso melhorar a cada dia, porque nós não somos perfeitos. E quanto mais eu me conheço, mais eu entendo que eu preciso evoluir dentro desse processo. E aí, se eu me conheço, e se eu estou melhorando, a tendência é eu melhorar quem está... Exatamente, tudo melhora, volta, né? Exato. Ambiente, né? Eu vi uma frase, eu carrego essa frase que ela diz assim, ó, primeiro na mente, depois no ambiente. Isso, e faz todo sentido, né? E aí, eu trabalho com a TCC.
O que é TCC? A TCC, ela é a terapia cognitivo-comportamental. Uau. Então, primeiro você muda aqui, para depois refletir no seu comportamento. E é exatamente isso que você falou. Olha que legal. Se a nossa mentalidade, os nossos padrões de pensamento, as nossas crenças não mudarem, o meu comportamento não vai refletir isso. Então, aqui, a mudança é de dentro para fora. Jorge, você falou uma coisa muito forte, eu quero te perguntar. A pessoa mora no Brasil e ela vem para os Estados Unidos, mas ela não mudou a mente. A Terra muda o comportamento dela ou ela tem que mudar a mente primeiro? Ela precisa mudar a mentalidade. Senão vai só replicar Exatamente, porque senão é um ciclo de padrões que se repetem. Então aqui, quando a gente fala da vida aqui na América, né, a gente estava até falando sobre isso, a rotina, né, a correria que é aqui. E assim, aqui a gente não tem rede de apoio. A maioria das pessoas não tem familiares aqui, então assim, é uma nova rotina, só que, principalmente para nós adultos, a gente tem raízes, né? As nossas raízes estão lá no nosso país de origem, na nossa terra, então a gente carrega isso, só que se a gente não se readaptar, não se reinventar, você começa a repetir os mesmos padrões. E aí o que entra? Sofrimento, frustração. Muitas pessoas podem estar vivendo até aqui nos Estados Unidos mesmo, e às vezes está passando por isso, né? Exato. Porque mudou do país, mas a cabeça não teve mudança. Não mudou. Eu lembro daquela passagem na Bíblia, que quando o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Eles estavam andando em direção à terra prometida, mas a cabeça ainda era de escravo. Então, se não mudar a mente de escravo, vai ser um escravo dentro de Canaã. Exato. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, pastor. Por isso que a gente fala assim, eu gosto muito desse assunto de falar de autoconhecimento. Porque quando a gente começa a desenvolver o nosso autoconhecimento, você começa a olhar para você, não mais o outro. Porque é muito fácil a gente responsabilizar o outro pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, pelas nossas frustrações. Só que assim, tudo na vida muda quando a gente muda. E é muito mais fácil dizer, mas você tem que mudar. Mas você não fez isso por mim, mas isso não aconteceu comigo. Então a gente acaba responsabilizando pessoas, circunstâncias, sendo que assim, qual o meu posicionamento diante dessa situação? Uau. E aí que entra o autoconhecimento. Como que eu me enxergo? Eu me enxergo como vítima ou eu me enxergo como um agente causador da mudança? Então isso tudo é aqui, ó, é mentalidade. E nesse pensamento, nessa abordagem que você colocou, tem muitas pessoas que podem viver dentro de um vitimismo, né? Sim. Acha que tudo que está dando errado nunca vai ser ele, vai ser alguém de fora, alguém que está próximo dele. Fica terceirizando a culpa, joga aqui, ali, mas ele não assume, né? Então a chave disso, Georgia, está no autoconhecimento. Eu falo que assim, é a base de todo processo terapêutico, né? Processo terapêutico. Eu trabalho com terapia e faço terapia com muitos cristãos. Eu acho que assim, hoje, grande parte dos meus pacientes são cristãos. E justamente trabalhar essa parte do autoconhecimento vai te colocar no posicionamento. Porque você sabe qual a tua identidade. Vamos resgatar? Vamos resgatar essa essência, a tua identidade, o teu propósito, a tua história, a tua jornada, o teu objetivo. Então, no processo terapêutico, a gente trabalha todas essas vertentes que fazem parte da tua construção, da tua identidade, sobre quem você é. Jorge, é muito forte esse pensamento, essa abordagem, porque às vezes a pessoa espiritualiza o que não é espiritual. Exatamente. Então tem coisa que é espiritual, mas tem coisa que é humano. Então tem pessoas que podem estar fazendo campanha para Deus mudar, mas quando na verdade quem tem que mudar é Ele. Perfeito, exatamente. Quem tem que dar o posicionamento tem que partir dele, da pessoa, né? Se não partir, vai ficar fazendo... Aí o apóstolo Tiago fala sobre isso. As orações de tolo. Porque faz e não muda, porque já a atmosfera já é humana, não é divina, né? Aí as pessoas ficam andando debaixo de uma sombra da fé, falando que Deus é o culpado, as pessoas são culpadas, quando na verdade ela não quer mudar. A própria pessoa. Por quê? Eu falo que mudar, pastor, exige o quê? Coragem. Uau! Tem que ter coragem para mudar. E nem todo mundo tem, né? Não, a maioria das pessoas não tem. Porque assim, a gente... É muito mais você ficar numa zona de conforto, porque mudança vai exigir essa coragem. Eu vou ter que enfrentar o julgamento das pessoas, o que vão pensar de mim, o esforço que eu vou ter que fazer. E um detalhe importante, a nossa mente, ela é feita para não gastar energia. Preguiçosa? Porque ela é como se fosse um estado de alerta, ela quer te proteger. Não, Carlos, para quê? Deixa isso para amanhã. Ela é feita para poupar energia. Ela não quer ter esse desgaste de energia, ela não vai sair da zona de conforto. E o que ela quer? Prazer imediato.
Então, se a nossa mente é feita para isso, e para mudar, a gente precisa exatamente do contrário, olha o esforço que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que sair da zona de conforto, eu vou ter que investir energia, eu não vou ter prazer agora, porque eu vou estar investindo tempo. A mente não quer isso. A mente não quer. A nossa mente ela é feita exatamente para o contrário. Então, quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu vou entendendo o nosso padrão de funcionamento, eu começo a me posicionar, opa, se eu deixar minha mente agir da maneira como ela quer, eu não saio do lugar. Por quê? Porque ela quer te proteger, ela entende, Carlos, se você gastar energia, você vai se cansar. Isso não vai te trazer recompensa agora, então fica quietinho, paradinho aí. E tem até uma provinha disso, se a pessoa está acostumada a fazer uma rota todos os dias pelo GPS, o dia que você falar assim, não, hoje eu não vou usar o GPS e vou forçar minha mente a ir por outra rua. E vai ter uma luta com ele, então. Exatamente. A mente vai falar, não, para que isso, né? Ai, não, o caminho está errado, eu vou chegar atrasado. Então, já vão ver o quê? Padrões de pensamentos negativos, por quê? Você gerou aquele estímulo para sua mente, você saiu do padrão. Então, toda quebra de padrão traz um desconforto. Então, você quebrou o padrão, te trouxe desconforto. Por isso que a gente precisa entender onde eu quero chegar, que posicionamento que eu preciso ter, porque eu vou gerar esse estímulo para minha mente. Posicionamento é sobre isso. Eu estou cansado. E aí a gente aplica muito isso na nossa rotina. É sobre exercício, é sobre fazer dieta. Deixa para amanhã. Não, mas eu quero, então não. Peraí. Tal do amanhã, o que eu preciso fazer? E aí a gente se torna o quê? Procrastinadora. A gente vai jogando para amanhã, deixando, e a vida não muda. Porque a vida muda se a gente muda. Só que a gente muda o quê? É mentalidade, que é sobre os estímulos que a gente vai lançar ali, né? Direcionar para a nossa mente. Ô, Georgia, te fazer uma pergunta, assim, pode ser direta na resposta. Crescer dói? Muito. Por que dói? Justamente porque exige toda a nossa capacidade. Então, você está trabalhando o seu esforço, a tua inteligência, você está investindo energia, você está quebrando o seu padrão. Por quê? Para crescer, a gente tem que plantar. Você não vai colher ali na hora. Só que todo mundo hoje, a gente vive numa geração muito imediatista. A gente quer assim, ó, tudo para ontem. Então, não tem mais aquele tempo, deixa eu plantar, eu sei que momento que eu tô. E aí que entra o autoconhecimento, porque quando você desenvolve o seu autoconhecimento, você começa a entender, eu estou no tempo de plantar ou estou no tempo de colher? Que momento da minha vida eu tô? E aí a gente faz isso numa área, depois a gente replica, vou fazer isso na minha área familiar, vou cuidar aqui, vou me dedicar. Agora deu certo aqui, vou fazer isso na minha área, na minha vida profissional. Vou para os meus relacionamentos. Não é reinventar a roda, é fazer o básico bem feito e a gente vai ali, ó, perseverando. Só que a gente quer tudo para ontem. Eu poderia afirmar que o feito bem feito é melhor que o perfeito? Sim, faz sentido? Sim, faz sentido. Do que ficar esperando o tempo perfeito. E nunca é feito. E nunca é feito. E o perigo é morrer sem ter feito nada. Exatamente aí, ó. Olha o paradoxo que isso virou, pastor. E é verdade, porque assim, a gente está nessa geração que eu vejo assim, é uma geração muito imediatista e perfeccionista. Então, quando a gente fala padrões de beleza, principalmente pra gente que é mulher, né? É o nariz fino, é a cintura fina. Existe aquele padrão. Entre as mulheres existe mesmo. Existe, e principalmente a comparação. Porque as mulheres se comparam demais, porque justamente por conta desse padrão. Se eu não me encaixo nesse padrão, opa, tô fora. Eu vou te perguntar uma coisa bem forte, mas responde na lata. Na lata. O grau comparativo atrapalha? Muito. A comparação, eu falo que ela é cruel. Ela destrói a nossa autoestima. É mesmo? Destrói. Porque assim, como eu vou me comparar? Porque eu só estou me comparando com hoje. Só que eu não estou vendo os seus bastidores. Eu não vi o quanto você plantou. O processo. O processo. A gente só está vendo a realização. Só que eu sempre falo assim, só vive a realização quem suporta o processo. Uau. E cada um de nós tem um processo. Só que quando eu me comparo com você hoje, mas eu não vi teu processo. Os anos que você está trabalhando, está investindo, tem se dedicado. A geração do Instagram, né? Exatamente. Olha a vida no Instagram. Eu costumo dizer para quem está vindo para a América que não encare a América como as fotinhas do Instagram. Exato. Porque tem a realidade postada, a realidade vivida. E é só um recortezinho, né? É só um pedacinho ali no feed, é só uma partezinha. O filtro, né? Eu preparei uma mensagem uma vez. Eu nunca preguei ela está no meu esboço aqui, inclusive. O tema da mensagem é Viva Sem Filtros. Isso. Quanta verdade, pastor, nessa palavra, né? Viva sem filtros. Até que ponto, e eu quero te perguntar, até que ponto você acha que uma pessoa ela é capaz de encarar a realidade nua e crua
para provar para as pessoas aquilo que ela é de verdade. Corre risco? Que aí é a questão da aceitação, né? Exato. Que aí nem todo mundo pode aceitar ela, né? Medo da rejeição. O medo da rejeição, acho que é isso. É o medo da rejeição. Hoje, assim, até dentro dos casos clínicos que eu tenho, é um ponto bem importante, assim, e que afeta a vida como um todo. É mesmo. Só que tudo isso tem raiz o quê? Lá na infância, né? Isso a gente entra dentro de um processo terapêutico, porque é quando são formadas as nossas crenças, e aí vai entrar a relação com seus pais, o tipo de criação que você teve, o tipo de ambiente que foi proporcionado ali para você. Então, tudo isso vai refletir no adulto que você vai se formar. Então, quanto mais saudável for a tua infância, o teu desenvolvimento, mais forte você vai se tornar como adulto. Uau, que bacana, hein? Eu li uma frase no livro, a frase dizia, nunca julgue um adulto sem saber a criança que ele foi. Exatamente. É a pura verdade. Sim, porque nós somos reflexos do nosso passado, da nossa história, só que a gente não pode se tornar vítima. E aí é uma situação bem importante, né? Porque, como, Georgia? Como que vai transformar? Vamos lá, ó, todos nós carregamos dores. Se a gente olhar aqui o nosso passado, a gente vem de uma geração muito difícil. Quando a gente fala até com relação aos nossos pais, acesso, né, recursos, era tudo mais difícil. Hoje, tudo é muito mais acessível. É verdade, Então, se a gente olha hoje o acesso que a gente tem à informação, principalmente, se tornou tudo muito mais acessível. Só que, com toda a nossa criação, todos nós carregamos dores. Em algum momento da vida, em algum momento teve. Só que a questão, o que você fez com a sua dor? Ela te paralisou ou você ressignificou? Uau, isso é forte, hein? É forte. Você deu uma cirurgia no paciente vivo, hein? Bem ali, ó, bem detalhista, né? O que você fez com as suas dores? Exato. Ou você ressignificou ou ela te paralisou. Então, quando a gente para nisso, a gente para pensar, olhar para a nossa história, a gente olha para a nossa jornada lá no passado. Todos nós carregamos, não tem como. Só que aí, e a minha dor? O quanto ela me paralisou? Ou o quanto eu consegui ressignificar? Não esquecer, não tem como a gente apagar, nem tão pouco esquecer, mas dar um novo sentido. Apesar de eu conseguir seguir. Uau. Gostei, eu me fiz lembrar, e eu gostei agora da sua fala, porque ela me lembrou a passagem de Naamã. Naamã era um capitão do exército da Síria e tal, vírgula, porém leproso. Exato. Só que depois a história dele muda. Eu acho que isso aí faz todo sentido. As lepras do passado, ela tem que ter um ponto, tem que ter um ponto final, né? Exato. Não dá para ficar carregando, a não ser que queira, né? A pessoa a não ser que queira, Carregar essa lepra o resto da vida e ficar como aquelas hienas, né? Ô céus, ó vida, né? Verdade. Ninguém me ajuda, ninguém me abre a porta, como aquele paralítico à beira de um tanque, que ficou por mais de 38 anos ali, 30 anos, e ele dizia, ninguém me joga no tanque. Então ali é um vitimismo. Sim, você se coloca nessa posição de vítima porque as suas dores te paralisaram. Mais de 30 anos paralisado porque na cabeça dele ninguém jogava ele. Trazendo isso para hoje, tem muitas pessoas ao nosso lado que está dessa forma. Ninguém me ajuda, ninguém abre a porta, ninguém pega na minha mão, né? Porque, pastor, se a gente olhar, os dias que nós vemos são dias difíceis, né? Se a gente olhar, por mais que a gente tenha... a gente vive, né, nessa geração do Instagram, tudo que a gente posta no Instagram é o quê? É a viagem perfeita, é o relacionamento perfeito, é o corpo perfeito, todo aquele ideal de perfeição. Só que aquilo é só um recortezinho e ninguém tem uma vida perfeita. Uau, é isso aí. Ninguém, absolutamente ninguém. Todo mundo carrega dores, dificuldades, só que a questão é o quanto eu trabalho a minha autoestima para que eu supere essas dores. Olha. Isso não significa sentir. Eu acho que é um outro ponto bem importante também. Eu gosto muito de falar porque assim, não é sobre sentir, é sobre convicção. Porque se eu esperar eu ter motivação para levantar e fazer dieta e exercícios, enfim, todo aquele estilo, né, esse estilo de vida saudável, tudo que se prega hoje assim nesse sentido, você não vai ter motivação. Só que aí é sobre convicção. Eu faço porque eu preciso, porque vai ser bom para minha saúde, porque eu sei que vai acrescentar valores para minha vida, então tem que ser feito. Prioridades. Né? Prioridades, exatamente. Então não é sobre sentimento, é sobre convicção. Faz todo sentido, porque se o médico fala hoje, olha, vai para academia, faz exercícios, corta o açúcar, não, quero não, e aproveita a vida, não vai para academia, come sem freio, Deus o livre e guarde, daqui a pouco dá um AVC. Aí o mesmo médico vai falar, agora você tem que dar 3 voltinhas todo dia em volta do quarteirão para forçar a musculatura. Aí ele é obrigado a fazer aquilo
porque não teve prevenção lá atrás. Exatamente. Então, é melhor prevenir. É nesse ponto que eu falo até com relação ao processo terapêutico, e aí falando até da saúde mental. Porque, assim, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar também, eu falo que quanto mais a gente se conhece emocionalmente, mais espiritualmente forte a gente se torna. Eu acredito muito Porque nisso. aí você separa, você não vai espiritualizar tudo. Então você sabe, mesmo sendo cristão ou independente da religião que for, você vai, os dias difíceis vão chegar. Vem para todo mundo. Vem para todo mundo, independente da religião, da crença que a pessoa tenha, só que a questão é o posicionamento. Então, opa, tem momento que eu vou precisar me acolher, deixa eu ficar quietinha, isso vai passar, não estou bem hoje, mas amanhã é um novo dia, amanhã é um novo tempo. Eu acho, um pensamento que eu tenho, até me corrija se eu estiver fora do nexo do senso comum. Eu acho que o que separa o profissional do amador, as crises vêm para revelar quem é o profissional, quem é o amador. Né? Porque nos dias bons, todo mundo faz o que é normal. Mas nos dias ruins, quando vem as crises, só quem está preparado para as crises suporta o tranco, o solavanco, suporta a situação. E crise, eu sempre penso que assim, crise revela oportunidade. Que é justamente essa oportunidade que a gente tem de se superar. Não significa que você vai estar bem, que você vai estar forte, que você vai estar motivado. Não, só que você está focado. Eu preciso superar a crise. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ficar alerta. Eu preciso prestar atenção, ficar atento nas oportunidades, me manter no foco. Você já está atento, já está fazendo a sua parte. Então, nem toda crise, ela é desgraça. Ela vem como oportunidades, né? Então, aí onde entra a questão do autoconhecimento. Isso, exatamente. Se eu me conheço, eu sei quem eu sou no meio da crise. Eu sei a identidade que eu carrego, eu sei o que a crise representa, então, opa, eu sei quem está comigo também, né? Se a gente coloca aí uma pitadinha de fé também, e aí a gente traz, é o otimismo, é o reforço positivo, que para nós também é o quê? A fé. É acreditar naquilo que a gente não está vendo, mas que a gente já se posiciona como recebendo. É tirar a identidade do bolso e cravar ela no coração. Exato, né? É isso aí. Georgia, sobre sentido de vida, hoje a gente escuta muito sobre sentido de vida, sobre propósito. São coisas parecidas, são iguais ou é diferente uma coisa da outra? O que é o sentido de vida, o que seria um propósito? Quando a gente fala assim de sentido de vida, e eu falo que propósito hoje está muito em alta, né? Todo mundo quer falar sobre propósito. Eu vejo que até de uma certa forma as pessoas banalizam. Eu quero encontrar o meu propósito. Você está vivo, você tem vida, isso já tem sentido. O fato de você ter a sua vida já te dá sentido. Agora o propósito é o que você vai fazer com a sua vida, que já é o sentido do que você tem. Mas todo mundo está esperando o quê? Encontrar algo. Por quê? Não trabalha esse estado de contentamento. O que eu faço? Se eu já tenho a minha vida, qual o sentido? Eu estou vivo, eu agradeço todos os dias por estar vivo, por ter a minha família, por ter vida, por ter a minha casa, por ter o meu trabalho. Isso é o sentido. A sua própria vida dá o sentido para você estar aqui. É o sentido. Agora, propósito. Quando a gente fala de propósito, é o que eu faço com a minha vida. E aí é uma coisa muito subjetiva, mas que eu vejo que assim, as pessoas querem uma resposta muito receita ali. Ah, eu tenho que amar, eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que fazer. Então eu falo, aí que se perde o ter do ser. Se você está vivo, você tem a sua vida, quais são as suas, vamos colocar assim, aptidões, as coisas que te dão prazer, o que você gosta? Eu gosto de ensinar, eu gosto de tocar. O que te move. Exatamente, porque o propósito vai estar relacionado ao que te move. A gente pode se colocar assim, o que te move. E isso é muito subjetivo, porque o seu propósito pode ser diferente do meu. Sim. Só que assim, cada um vai ter um caminho que tudo vai se complementar ali na estrada. Fala, a vida é uma longa jornada. É na trajetória. É uma trajetória para cada um. E isso é muito subjetivo, mas que eu encontro com o meu autoconhecimento, olhando para mim e não para fora. O que está em alta? O que as pessoas estão fazendo? Porque as pessoas querem encontrar propósito olhando para fora. E hoje tem a coisa do arraste para cima, que muda a sua vida em 3 dias. Isso, tudo receitinha pronta. Aí que se perde. Aí que se perde. Exatamente, porque é tudo pronto, é tudo fácil. Porque faz o curso, não estou falando mal do discurso, a gente sabe que não muda, na verdade não muda. 3 dias não muda ninguém, mas pelo menos vai ligar uma lanterna ali para a pessoa tomar um posicionamento, né? Agora, se ela não tomar esse posicionamento, ela termina o curso na segunda, pega o certificado, dá uma euforia, mas na terça-feira pode voltar tudo de novo.
Por quê? Mudou de fora para dentro. Só leu. A mudança é de dentro para fora. Aí que entra o autoconhecimento. Aí que entra o autoconhecimento, porque o que eu gosto? Quando eu me dedico para olhar, porque eu penso que assim, é uma coisa que eu falo muito, que eu acredito muito nisso. Quando a gente olha para fora, a gente se compara. Quando a gente olha para dentro, aí sim a gente cresce, porque eu olho para mim. Para as minhas limitações, mas para as minhas potencialidades também, para as aptidões que eu tenho, mas para as dificuldades que eu tenho. E tudo isso vai criando e me posicionando melhor sobre a minha identidade. Então, é pensar nisso. Se eu olhar para fora, para o que está acontecendo na vida das pessoas, eu me comparo. Nossa, mas na minha vida não tem isso, não acontece isso, não é dessa forma. Mas quando eu olho para mim, eu valorizo a minha jornada, tudo que eu passei. E aí até onde chegou, né? Até onde chegou. Não sei se você já pegou, claro que deve ter pegado ao longo da vida, de forma clínica, pessoas que só conseguem enxergar a vida no preto e branco. O que essa pessoa... Primeiro é o autoconhecimento de novo, né? É tudo, né? Se a gente falar, é a base, né? A base que vai sustentar. Né? Mas essa pessoa pode começar por onde para mudar esse pensamento? Porque tem gente que já levanta na segunda, já reclamando do domingo, já reclamando da segunda, já reclamando da semana. Nada vai estar bom para essa pessoa. Porque talvez o problema não está do lado de fora, o problema está do lado... Porque assim, são pensamentos negativos e padrões de pensamentos céticos. Se torna muito negativa. Existem pessoas assim, que têm esses padrões. Quem nunca, né, gente, conviveu com aquela pessoa que reclama de tudo, que nada tá bom, que para tudo tem uma crítica. Então, assim, é um padrão de comportamento muito cético, tem uma visão cética da vida. E isso está relacionado à crença que ela carrega. A forma com que ela foi feita, essa constituição interna dela, que ela não consegue ver a vida de outra forma. Então, está sempre esperando o pior, está sempre com uma visão negativa de algo que pode acontecer, ou sempre com uma crítica, porque esse é o padrão de funcionamento dela. E aí que entra muito um trabalho terapêutico, porque precisa trocar crenças limitantes por crenças fortalecedoras. E como que troca? Como que é? Isso é dentro do processo terapêutico. A gente vai revisitar ali a história, entender a criação, tudo. Para quê? Tempo. É tempo. Porque assim, não é começar a receitinha, né, que a gente fala que tem essas mudanças em 3 passos. Tarefinha para casa, nada disso. Não tem. Tem que vir para a terapia, é um processo terapêutico que a gente vai fazer, e com base nisso, essa pessoa vai voltar a olhar para dentro dela, dentro da história, entender que não está sendo positivo manter esses padrões de comportamento. Então aí é um exercício diário de você se posicionar como a pessoa que você quer se tornar e não como a pessoa que você está hoje. Então é todo um trabalho, um processo terapêutico envolvido nisso. Nessa mudança entra o confronto? Entra, é o que mais entra. É o que mais entra, né? Porque você se vê de uma forma. Aí chega uma psicóloga, terapeuta e fala que você tem que agir de outra forma. Então é um trabalho feito em conjunto para quebrar esse padrão que está instalado. Muita gente foge na hora do confronto? A maioria. Porque aceita, ninguém quer ser confrontado, né? A gente não quer. E aí que vem aquele bloqueio. Só que aí é onde eu falo que no processo terapêutico precisa ter essa perseverança e a pessoa precisa reconhecer que precisa da mudança. Porque se o outro vem e traz essa mudança e você não quer mudar, não acontece. A mudança tem que vir do paciente, da própria pessoa, reconhecer que aquele estilo de vida, aqueles hábitos não são saudáveis. Estão trazendo o quê? Sofrimento. Dor, frustração, angústia. Seria, mas trazendo de miúdos assim, a pessoa ir no médico, o médico passa a receita e fala para ela, você tem que tomar o remédio. Ela sabe que está doente, mas não quer tomar o remédio. Não quer tomar. Nunca vai curar. Nunca vai. E aí mantém esse ciclo de padrões, de pensamentos, e afasta as pessoas, e passa a não ter relacionamentos saudáveis, porque mantém dentro desse padrão. Georgia, como que a pessoa deve lidar com uma pessoa que é muito pessimista? Eu costumo dizer em algumas mensagens, eu falo o seguinte, gente, seja otimista. Um pessimista no grupo vai, mas 2 já atrapalha até demais. 2, né? Né? Um é bom até para mensurar ali, para equilibrar as coisas. Talvez alguém está assistindo, uma mãe, o pai, alguém de mesa, que convive com uma pessoa que a pessoa é tóxica demais, aquele pensamento é para baixo, nada vai dar certo. O que ela precisa fazer? Fica nessa mesa, ouve calado, finge que está tudo bem, cara de paisagem, me levanta e vou embora. O que é recomendável? Quando a gente traz essa situação, é difícil, e acontece. E é difícil porque nem sempre a pessoa está aberta à mudança. Por isso que eu falei no início, lembra que eu falei, mudar
é difícil, dói, exige coragem, porque assim, chega alguém ali para você, fala que você tem que mudar, mas assim, você tem que olhar para sua vida. Só que existem muitas pessoas que têm esse padrão de comportamento já instaurado ali há longos anos, e mudar exige esforço e coragem. E não é uma decisão simples, e não é algo que é feito assim, 2 meses, 3 meses, não. É tijolinho por tijolinho, a gente vai reconstruindo, vai revisitando ali a história, vai entendendo o que tem que ser mudado. Por isso que assim, a terapia é um processo de perseverança, a mudança é um processo de perseverança. Tem que ir até o final. Tem que ir até o final. Tem idade para mudar? Por exemplo, a pessoa até 30 muda, a gente ouve muito assim, ali já tem 60 anos, 50 anos, ali não muda mais não, pastor. Os ditos populares, né? Mas eu creio que todo mundo pode mudar, né? Mas existe mesmo uma idade que é mais fácil de mudar, uma idade que é mais difícil para mudança, ou não? Ou depende da pessoa? Depende da pessoa, claro. Só que quando a gente fala assim, em fases de desenvolvimento, por exemplo, quando a gente fala do cérebro, o cérebro para estar efetivamente formado na estrutura dele ali, é 23 a 25 anos. Então tá muito mais flexível ali, a mudanças, tudo. Sim. Agora, conforme vão se passando os anos e o nosso cérebro já está formado, já se define o quê? Traços da personalidade, características, comportamentos. E aí isso é muito subjetivo porque vai variar de cada pessoa, com relação ao ambiente que ela cresceu, o que ela ouviu dos pais. Foram muito mais crenças que fortaleceram ela como pessoa ou limitavam? O ambiente, era um ambiente saudável ou era um ambiente mais hostil? Então tudo isso vai refletir no adulto que você vai se tornar. Só que assim, a mudança, ela é muito subjetiva também. Eu cansei, Jorge, eu preciso mudar, eu tenho casos clínicos de pacientes que dizem, Jorge, eu não consigo mais ver assim, eu não me aguento mais. Então eu preciso mudar, e aí é um acompanhamento semanal que a gente faz dentro do processo terapêutico, de estar ali. Claro, no processo existem tarefas, mas existe muito esse olhar sobre como você está lidando com seus conflitos. Porque o que é saúde mental? Saúde mental é o bem-estar físico, psicológico e social. Então, são essas vertentes que vão refletir ali na sua vida como um todo. E tem tempo, por exemplo, uma pessoa quer mudar, tem tempo, uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou depende de cada indivíduo? Depende de cada indivíduo. Tem pessoa que tem a mudança mais rápido, tem pessoas que, é o que a gente fala, flexibilidade psicológica, né, que a gente trabalha isso na terapia, tem pessoa que tem muita resistência. Então, isso é muito subjetivo e é de acordo com cada paciente mesmo, com cada pessoa. Muito bom, Jorge. Jorge, sobre, hoje um tema muito em alta nos bastidores, não na mídia, até quase não divulga, a questão de depressão, de suicídio também, mas eu queria perguntar para você mais sobre depressão, não sobre a consequência. Qual que é a diferença entre uma tristeza e uma depressão? Tem como diferenciar quem está muito triste para quem está com depressão? Ou se tem um tempo clínico, falar tem que estar por isso, para ser diagnosticado com depressão? Existe? Tem como saber? Tem, porque assim, quando a gente fala de tristeza, todos nós teremos momentos de tristeza, não tem como a gente passar por essa vida aqui e não ter esses momentos. Então, rindo todo dia não tem jeito, né, Jorge? Não tem como, não, aí só lá. Aqui não tem. Então, quando a gente fala de tristeza, o estado de tristeza, estou triste porque aconteceu uma situação ruim na minha vida. Isso vai me abater, vai me deixar triste. Agora, o que diferencia quando a gente começa a falar da depressão é quando essa tristeza ela se torna persistente e você vai perdendo o prazer que você tinha nas atividades, no convívio social. Então, não é só a tristeza. Vem juntamente com outros fatores que vão te colocando no isolamento social. E aí a tristeza, sim, ela se torna um estado profundo porque você perde, é uma tristeza profunda quando a gente fala de depressão, porque ela te coloca num isolamento. Então, assim, com depressão, tem pacientes que não tomam banho, perdem o apetite, ou tem pacientes que têm um apetite maior. Só que, assim, muda-se o padrão de comportamento. Então, nem sempre a depressão pode gerar falta do alimento, não, tem vezes que ela pode aumentar mesmo, porque se torna uma fuga emocional, né? Uma fuga emocional. Sim. Então, e a depressão pode ser causada por quê? Tem vários fatores. Tem a questão dos fatores biológicos e é uma coisa importante da gente falar que depressão, ela é uma doença, porque ela é uma deficiência química no cérebro.
O cérebro ali, a gente tem algumas regiões no cérebro, né? O hipotálamo, a amígdala, o córtex pré-frontal, que são regiões do cérebro que são responsáveis pelas nossas emoções, pela nossa parte racional, pela tomada de decisão. E tem ali as ligações que os neurotransmissores fazem. E o que eles carregam? Esses neurotransmissores são responsáveis pelos hormônios do bem-estar, que a gente fala, que é a serotonina, ocitocina, endorfina. A zina da vida. Isso, o hormônio do amor, do bem-estar, da felicidade. E que quando não se tem essa ligação no cérebro, existe essa baixa. Olha só, então, assim, isso é uma deficiência química e aí existe o tratamento, que é medicamentoso e é com a terapia também. Então, é um perigo a pessoa ficar falando para uma pessoa que tem depressão, falar, levanta daí, isso é moleza, isso é besteira, para com isso. Ninguém sabe a dor do outro, exatamente. Né? É um perigo então, isso é um estigma que a gente vem, né, e a gente coloca aí de tempos atrás, que realmente era frescura, né? Era frescura. Então, não podia falar, não, levanta, e não, é uma doença. Por isso que eu gosto de enfatizar essa questão, porque existe sim uma deficiência química no cérebro. Só que muitas pessoas, por falta de conhecimento, acabam não sabendo. E aí acabam generalizando e tratando de uma forma sem tratamento e só vai piorando o estado da doença, se tornando uma patologia muito mais, com estado muito mais crônico. O que é recomendável hoje para uma pessoa que pode estar passando por uma situação como essa? Ela tem que fazer o quê? Procurar ajuda, claro. Né? Ajuda é o primeiro passo, procurar ajuda psicológica. Porque aí um psicólogo, ele vai avaliar, vai fazer a entrevista inicial, vai entender de fato o que está acontecendo e aí se dá início ao tratamento. Olha só, interessante. Eu vi uma reportagem ontem de um filho que matou o pai, a mãe e um irmão e jogou dentro de uma cisterna no Brasil. Eu não sei como que chama isso na psicologia, na psiquiatria. A pessoa não tem sentimento para fazer uma coisa dela, um adolescente. Eu lembro dos filmes, né? Os filmes chamavam que era o famoso psicopata nos filmes que a gente assistia. Qual que é essa linguagem que é utilizada dentro da psicologia? Quando a pessoa fria com a outra, não tem sentimento, não sente... Porque a polícia entrevistou ele falou que poderia fazer tudo de novo. Eu fiquei pensando, como que uma criança pode falar que fazeria tudo de novo? Como que se enquadra isso dentro da psicologia, da psiquiatria? Não sei se é isso mesmo. Nesse caso, já é um transtorno. Transtorno. É transtorno e, assim, quando a gente fala nas patologias, né, relacionadas à saúde mental, a gente fala de depressão, transtorno de depressão, de ansiedade, borderline, esquizofrenia. Então, tem um leque grande aí de patologias que são relacionadas à saúde mental. São qualificadas como esses transtornos. Sim. E isso, de fato, interfere no sentimento, interfere na racionalidade de cada pessoa. Então, um adolescente que comete um crime desse realmente está dentro de um transtorno. Não tem como a gente normalizar esse tipo de padrão de comportamento, que é algo absurdo. Mas é dentro de um transtorno que, assim, vai ter que ser tratado com a patologia. Uma dúvida que talvez muitas pessoas têm, que é parecido, a diferença entre esquizofrenia e você falou aqui agora e bipolaridade. Bipolaridade, sim. É diferente um do outro. Sim, são. E assim, um paciente ele pode se enquadrar dentro de um ou mais transtornos de acordo com sintomas. Então, para cada patologia, então a gente tem o CID, né, e a gente tem uma série, tem um leque grande de patologias, por isso que assim, tem que ser avaliado cada sintoma, o que o paciente tem demonstrado, quando a gente fala da bipolaridade, né? O que é a bipolaridade? A mudança de humor. Tá rindo pra você agora, daqui a pouco tá emburrado, cara. Você pode estar na euforia, mas você vai pra depressão. Uau! E sem nada aparente. Assim? Exatamente. Então, assim, são sintomas por conta dessa oscilação de humor. Então, quando a gente fala dessa regulação, das emoções, desse autoconhecimento, do processo terapêutico, quem sofre? As pessoas que convivem com pessoas assim sofrem também. Quem está no convívio. Exato. Eu tenho pacientes que vêm justamente porque é filho, ou é marido, ou são amigos, pessoas que têm esse convívio próximo que acabam sendo afetadas também. O casal, principalmente. O marido, talvez o marido é bipolar, a esposa sofre. E sofre porque realmente tem essa oscilação do humor. Tá ali na euforia, então fica muito entusiasmado, mas de repente já vai para
se deprime, tem um humor deprimido. Que loucura, né? Então, assim, tem essa oscilação. Claro que hoje a gente tem tratamento medicamentoso, a gente tem remédios que ajudam, né, a estabilizar, né, são os estabilizadores de humor. Para quê? Para ter uma qualidade de vida melhor. A esquizofrenia seria o quê? Bipolaridade, mudança de humor, né? A esquizofrenia... A esquizofrenia, ela vai entrar nesse quadro de patologia também, só que com algumas características um pouco diferentes e seriam um pouco mais sérias, mais graves, assim, comparadas à bipolaridade. Que a bipolaridade está mais relacionada à mudança de humor, a essa oscilação. Agora, já vou ficar ligado aqui na igreja agora. Quando a pessoa quem mudar de humor, fala assim, o bipolar gospel. Colocar uma nomenclatura, né? Porque assim, e hoje eu vejo que assim, muitas coisas são banalizadas também. Eu falo que muitos pacientes chegam hoje na clínica já com o diagnóstico pronto do que se tem. O próprio paciente? O próprio paciente. Por quê? Justamente por ter acesso à internet, né? Eu tenho 3 sintomas ali, então eu me enquadro ali no TDAH, por exemplo. Que é algo que hoje também se fala muito na mídia, né? Tá falando demais do TDAH. Então, assim, eu vejo que assim, existe uma banalização hoje a respeito de diagnósticos psicológicos. Porque isso chega até a ser uma forma de justificar o posicionamento que você tem que ter. Uau, claro, isso não se aplica para todos, tá? Mas eu acredito nisso. Mas não se aplica para todos os casos. Mas tem pessoas hoje, porque está tão banalizado, a gente fala essa questão da saúde mental, de aplicar diagnóstico, eu tenho TDAH, eu tenho isso. Que é uma forma da pessoa justificar um posicionamento que ela precisa ter, justamente quando a gente entende o que a nossa mente quer. Ela quer ali poupar energia, não sair da zona de conforto e ter prazer imediato. Então a pessoa aprende a conviver com a mente daquela forma e tendo um diagnóstico até justifica. Onde atrás daquilo, exatamente. Né? Eu fui cortar o cabelo uma vez em Goiânia e o rapaz com a tesoura no meu cabelo, aí ele falou assim para mim, eu estou escutando umas vozes. Aí eu falei assim, aonde? Aí ele falou, agora. Aí eu já fiquei com medo, né? Com a tesoura na mão. Tá perto de mim aqui, né? O que ela tá mandando fazer? E eu olhei no espelho, não tinha ninguém atrás. Eu falei, mas o que eles estão falando? Eles estão mandando eu correr porque eles vão vir me pegar. Aí eu falei para eles, não, tá bom, meu cabelo tá ótimo. Já saiu, né? Saí, nunca mais eu voltei naquele salão. Quem correu foi você. Quem fui eu. Mas eu nunca esqueci disso. Você falou agora, voltou na minha memória. E aí são quadros de alucinações também. É mesmo. Porque escutam-se realmente vozes, a pessoa está dentro dali, e na mente dela aquilo está sendo como uma verdade absoluta. Seria um mundo dentro de uma bolha. Isso, é como se fosse... É um mundo ali paralelo que ela está dentro daquele mundo ouvindo, mas só ela está ouvindo. Que perigo. Então, assim, são os quadros de alucinações. Meu Deus. Então, assim, é um leque muito grande, pastor, quando a gente fala, assim, de diagnósticos, de patologias, de sintomas. Por isso que, assim, é sempre melhor hoje prevenir. Então, a terapia entra nesse processo como uma prevenção da tua saúde mental, porque você está ali no processo terapêutico, você não está no espaço para ser julgado. Você está ali. Né? Exatamente, você está para ser curado. A terapia consiste na fala justamente por isso. Você está falando, mas você está se ouvindo. Tem um psicólogo que está ali te ouvindo, mas você está se ouvindo. Limpando a lixeira. Exatamente, tirando pensamentos negativos, crenças, enfim, padrões de comportamento. Então é um momento que você tem para quê? Para se ouvir e organizar isso na sua cabeça. A gente trabalha com casais na igreja, eu com minha esposa, e às vezes a gente percebe alguns comportamentos. Eu não sou especialista da área, e tem muitos maridos e mulheres que são narcisistas. Sim. E o outro sofre. Né? Normalmente, assim, eu atendo casais também, e dentro do relacionamento, sempre tem um que vai ter um traço, né, mais característico a respeito disso, e o outro sofre. Só que justamente pelo nome do casamento, amor, a pessoa acaba entrando naquela situação e se vendo como culpado ou culpada. A outra pessoa que não é narcisista, a vítima, isso, a vítima. Então, é um processo, ela se sente culpada, porque um dos traços do narcisismo é a manipulação. Então tem a persuasão, conversa e coloca, tudo é sobre você. Eu sou narcisista, então não é sobre mim, é sobre você. Você está errado, você não fez, eu agi assim porque você me deu motivos para agir assim. Então lança tudo sobre o outro, então isso fica um relacionamento tóxico. A pessoa na verdade, tolera, né? Tolera, ela acaba tolerando e aceitando. E aí o que ela vai ficando? Pequena dentro disso. E aquilo vai virando a verdade para ela dentro do relacionamento.
E tem mudança? O narcisismo, o narcisista? Tem como uma pessoa... Um narcisista, ele nunca vai se reconhecer como narcisista. Ele nunca vai chegar, eu sou um narcisista e estou no tratamento. Isso é muito difícil. Eu já estou pensando Salvam-se casos. Eu tô pensando Exato, no relacionamento, quanto afeta. Mas um narcisista, dificilmente ele vai se enxergar. Só que assim, quando a gente trata, por exemplo, o marido é narcisista e tem a mulher vem para terapia. Então a gente vai trabalhando ali ferramentas para ela conseguir se posicionar melhor dentro desse casamento, dentro dessa relação, tentando sempre melhorar a relação. Sofrer menos. Sofrer menos, tentando fazer com que o outro enxergue. Só que aí não dentro de uma dinâmica de acusação. Então, vamos fazer dar uma palavra para quem é jovem, está em casa querendo namorar, quer casar. No namoro e no noivado, tem como descobrir os traços comportamentais do outro? Você acha que dá para descobrir? Claro que sim. E namoro é um tempo para isso, exatamente. Porque o namoro é conhecimento. Exatamente. Então, no namoro, se a pessoa já percebendo ali que o homem ele foge um pouquinho da realidade do normal, então tem como descobrir. Tem. O namoro, eu falo, esse é o tempo para isso, para se conhecer. Porque a gente parte do princípio que vamos casar para ser feliz até que a morte nos separe, né? Essa é a nossa ideia. Então, o namoro é esse tempo justamente para se conhecer. Como que a pessoa lida com ela, com a família, com os objetivos, o quanto ela é paciente, o quanto ela é intolerante. Por quê? Não tem essa ideia, depois que casar melhora. Não tem isso. Não, vai casar com a pessoa que você está namorando ali. É isso aí. Então, é uma construção de identidade de casal que vão ter depois, a partir do momento que se casa, e são os dois, não são mais um. É isso aí, um só propósito, né? Um só propósito, só que o tempo do namoro é exatamente isso, para conhecer. Então, olha como ele lida com os conflitos. A paciência que ele tem, a perseverança que ele tem, a maneira como ele te trata, a maneira que ele trata a família, as pessoas a mãe pai, principalmente, né? A forma como ele convive com as pessoas próximas. Então, tudo isso já vai dando traço ali sobre a personalidade do outro. Olha que interessante. Então, se a moça quer namorar com o rapaz, mas o rapaz acorda meio-dia, xinga a mãe, xinga o pai, a próxima vítima vai ser ela. Vai ser ela, exatamente. Provavelmente vai ser ela. Não vai cair nessa falsa ilusão de que depois que casar, ele vai melhorar, ele vai levantar às 7 horas da manhã, porque não vai. Eu falo aqui na igreja que Deus não tem aliança com um jovem que quer ter um propósito de vida saudável, seguro, mas que dorme até meio-dia, fica socado debaixo de um cobertor assistindo Netflix, com um pacote de pipoca e uma barra de chocolate na mão, esperando a vida trazer o que ele tem que ir atrás de buscar. Que entra a questão do autoconhecimento, né? E aí uma coisa importante também, pastor, falando, é sobre o amor próprio também. Como que eu me vejo e como que eu quero, quem é o tipo de marido que eu quero ter do meu lado? Porque quando a gente fala de amor próprio, quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de identidade, de autoconhecimento, tá tudo dentro desse, envolvido nesse processo. O amor próprio seria a mulher que não se cuida mais, deixou, não está nem aí, só pensando no outro? Não, eu não digo nem só sobre isso. Quando a gente fala de amor próprio está muito relacionado à maneira que eu me vejo e à maneira que eu vejo os outros. Só que o amor próprio, que é a minha dose aqui de autocuidado, do tempo que eu invisto para mim, da dedicação que eu tenho, do meu comprometimento com tudo que eu me proponho a fazer, isso é sobre amor próprio. Que legal. Que tipo de mulher eu sou? Como que eu me vejo? Como que eu me posiciono? Logo, que tipo de homem, de parceiro eu vou querer ter do meu lado? É isso aí. Poxa, eu trabalho, eu estudo, eu assumo os meus compromissos. Poxa, eu não vou estar com um cara que levanta meio-dia todo dia do meu lado. É incoerente com a verdade que eu carrego. Não cola, agora, né? Quando a pessoa tem essa clareza desse processo, então ela vai procurar alguém que vá somar, que vai estar no mesmo propósito. Então, e aí está relacionado com o quê? Com a autoestima. Porque a autoestima é o quê? É a minha visão de mundo e a visão que eu tenho sobre mim. Então, tudo isso vai refletir nessa autoestima. Então, quanto mais saudável for a autoestima, mais confiante essa pessoa vai se tornar, melhores serão os relacionamentos dela. Eu creio. E aí entra, a Bíblia chama isso de julgo desigual. Exatamente. A Bíblia é mais atualizada que o Jornal de Amanhã, né? Já chama de julgo desigual por conta disso que você falou. Né? Que a pessoa... a incompatibilidade até de gênero, às vezes. De gênero. E principalmente de valores, né? Princípios e valores, que é uma coisa que eu falo, que quando a gente tem isso muito claro, você carrega isso para sua vida, para as pessoas que você vai trazer para sua vida. Algumas pessoas vão ter que sair da sua vida por não se enquadrarem nisso. E aí, a dor da perda?
Ninguém gosta de sentir, né? Porque às vezes tem pessoas que saem da nossa vida. Eu na condição de pastor, mas é bom ouvir você também na condição de psicóloga. Eu penso que tem pessoas que Deus tira da nossa vida por oração que a gente faz. A gente fala, Senhor, muda minha vida, muda minha mesa, me coloca em ambiente de oportunidades. Daqui a pouco se vê numa situação que 2 ou 3 saiu do seu convívio normal. Como gente normal, a gente não quer perder. Né? E dentro do conceito, dentro da psicologia, como que eu tenho que tratar com essa dor da perda? Posso deixar, daqui a pouco chega outro e tampa esse buraco? Chega outro, né? Como que vai ser, né? A gente nunca gosta de perder, mas é normal. E uma coisa que eu gosto muito, o que não é bênção é lição também. Os aprendizados. O que não veio para abençoar, opa, eu carrego uma lição. Por quê? Eu nunca fico no zero. Se a gente pensar dessa forma, você nunca está no zero. Não foi bênção, mas te trouxe aprendizado. Qual aprendizado você carrega dessa lição? Então, existem pessoas que, assim, vão ter que sair da nossa vida mesmo. Eu falo, tem pessoas que vêm para durarem 10 anos, tem pessoa que vem, entra na vida para ficar a vida inteira, tem pessoa que veio por um curto tempo de espaço, vem 1 ano, 6 meses. Só que cada uma delas tem um propósito a cumprir na nossa vida. Eu acredito. Então, quando a gente começa a cuidar da nossa autoestima, eu falo, a gente não fica tão fragilizado emocionalmente. Que é a questão do autoconhecimento. Isso. Por quê? Porque você não vai ficar pensando muito no que está passando. Você está vivendo o presente. Poxa, por que ela saiu? Eu dei motivo? Será que foi algo que eu fiz ou foi porque ela quis? Bom, se eu não dei motivo, eu fiz a minha parte, bom, se ela quer ir, vou aparecer talvez ali de vez em quando, mas não vou lamentar pelo que está passando. Agora, isso, claro, reflete o nosso posicionamento, porque a gente não quer que ninguém saia. A partir do momento que a gente traz alguém para a nossa vida, você quer que fique, que a pessoa esteja ali. Mas por que ela saiu? Então é importante entender esse contexto também. Ela sumiu do nada, desapareceu. Então, opa, peraí. Será que ela não teve consideração ou teve algum motivo? Deixa eu entrar em contato com ela para saber. É verdade, já não me atende mais, não quer saber. Então, assim, é importante avaliar esse contexto, né? Para saber. Eu dei motivo? Tem algo que eu possa fazer para mudar essa situação ou depende do outro? Porque tem pessoas que saem porque querem sair. Eu tenho um pensamento que eu carrego assim, pior do que ir embora é ficar num ambiente onde o coração não está mais. Tem gente que soma, às vezes até pesado o que eu vou dizer aqui, assim, no sentido de tem gente que soma quando some. Talvez ele vai na intenção de fazer falta, mas ele tá fazendo a favor. Então tem pessoas que pessoas vêm e vão, mas em vão ninguém vem, como você disse. Exatamente. Ou vem como teste, como lição, ou como aprendizado. Algum propósito teve ali para... Nem que possa ser de 6 meses, 3 meses, né? Mas nada é para sempre. Amizades temporárias e amizades permanentes, né? E aí entra também, Jorge, eu penso, a questão de as amizades interessantes e amizades interesseiras, né? Exato, Porque as amizades interessantes são aquelas que ficam por aquilo que você é. E as amizades interesseiras são aquelas que ficam por aquilo que você tem. É o ter e o ser, né? Que a gente fala, a separação, né? E o dia que você não tiver mais o ter, os interesseiros vão embora. Então eu não posso também ficar chorando pela saída de quem nunca ficou, na verdade, só passou na minha vida. Porque senão eu fico sofrendo por uma pessoa que passou para ensinar como eu nunca devo ser como ela, né? Faz sentido, né? Faz sentido. E aí a gente pensa assim, tudo na vida tem um tempo e um propósito. Só que eu falo, a vida é curta demais para a gente perder tempo com ressentimentos, para perder tempo olhando para o que ficou lá atrás, sendo que a gente tem tanta vida, tem tanta oportunidade, tanta coisa nova para se descobrir, pessoas para se conhecer. Só que isso, você tem que estar com a tua autoestima fortalecida para não se lamentar pelo que perdeu. Porque, no fundo, a gente nunca gosta de perder. E aí bate o quê? A rejeição, porque isso se tornam feridas emocionais. O que eu fiz? Por que a pessoa, por que ele ou ela me deixou? Começa a criar culpa. Exatamente, pensamentos ali intrusivos. E aí, tudo sobre você. Então, por isso que eu falo, esse processo dentro da terapia é onde a gente começa a ressignificar. Olha aí, que coisa, hein? Que faz todo sentido lógico, hein? Então, a pessoa está sofrendo por quem foi, mas quem está se matando é ela, né? E não tá abrindo espaço para pessoas novas chegarem.
Então, assim, é um exercício. Opa, foi. Então, claro, a gente sente. Claro. A gente é ser humano, a gente vai chorar, a gente vai sofrer. Só que eu não posso permanecer nessa dor. Uau. E aí que é o exercício de superação, que é a nossa resiliência, né? Que é essa nossa capacidade de se superar diante das dores. Uau, que bacana. Gente, esse assunto é muito bom. Estamos caminhando para o nosso término já do Shalom Cast. É tão bom que vai emendando pensamento com pensamento. Se deixar, a gente faz uma vigília. Nossa, aqui tem assunto, né? Não, e é bom porque a gente vai absorvendo e vai entendendo. E você vai pensando em muitas coisas que aconteceu ao longo da vida. Pelo menos da nossa vida. A gente pode olhar para a nossa vida porque são coisas comuns que acontecem na vida de todos nós. Eu já tive uma situação aqui que eu sofri muito na condição de pastor. A gente não quer perder ninguém. Então, assim, todo mundo que chega está agregando, ainda mais na América, onde é mais difícil para a pessoa vir e se manter. Então a gente não quer perder ninguém. Quando alguém se vá, a gente fica perguntando por quê? Por que foi? Que é o que você comentou. E uma dessas feitas, eu tive esse pensamento. Eu falei, eu estou fazendo o que é certo. Estou pregando a palavra de Deus. Estou fazendo aquilo que dentro do senso comum é o correto. Então não era o tempo da pessoa ficar. Sim. Foi porque deveria ir. Exato. Eu tirei a tampa da panela e deixei aquela fumaça sair. Porque naquele momento aquilo ia me sufocar. Então eu acredito que talvez eu estou contando o que aconteceu comigo, mas pode estar acontecendo com alguém em casa, no namoro, no trabalho, no relacionamento, né? Sim. Que coloca aquela tampa na panela de pressão ali, se não tirar a válvula, não deixar ir, vai explodir. Você não se abre para o novo. Não se abre para o novo, né, Georgia? Porque eu falo, a vida tem tanta coisa para trazer para a gente. Eu falo, todo dia é uma oportunidade de um recomeço. Todo dia a gente tem a oportunidade de fazer diferente, de conhecer novas pessoas, de ter esse estado mesmo de é um novo dia. Então, todo dia é uma nova oportunidade. Só que se a nossa mentalidade não acompanhar isso, a gente fica preso ao passado. E quando a gente está preso ao passado, o que acontece? A gente se frustra. Vem a frustração e vem a depressão. Então é algo que a gente fala, excesso de passado deprime a gente, porque você fica preso lá atrás. Excesso de futuro, preocupação com o futuro, deixa a gente ansioso demais também. Porque você fica preocupado com o que vai acontecer, sendo que tem um estudo, né, que traz pra gente que assim, só 14% das nossas preocupações efetivamente acontecem. 86% de tudo que a gente está preocupado no futuro não acontece. Só está aqui. Só está aqui. Então, o quanto a gente coloca de energia, o quanto a gente investe de tempo sofrendo por coisas que, assim, não estão no nosso controle. É o viés da ausência? É o viés da ausência. Eu costumo dizer assim, a vida a gente divide em duas colunas ali. O que você controla, daquilo que você não controla. Então eu falo, já é um primeiro princípio que você tem. O que eu posso fazer sobre isso? Está no meu controle? Não está. Então vai ter que ser para o tempo. Então eu não posso ficar aqui sofrendo, me martirizando por coisas que não dependem do que eu faço. Agora o que eu posso fazer? Bom, vou dar movimento na minha vida, porque eu falo, a vida é movimento. Então vou levantar, vou dar movimento, vou seguir a minha rotina, fazer o que tem que ser feito e deixar as coisas acontecerem. Não perder a noite de sono? Não perder, não. Porque assim, a gente investe muito tempo e a gente sofre. É verdade. Só que, claro, não é assim o botãozinho que a gente faz, mas assim, ter esse diálogo com a gente mesmo. Porque é a primeira coisa, deixa, calma, Georgia, respira fundo, respiração diafragmática. Eu faço isso várias vezes quando eu preciso. Conta de 1 até 5, até 1 até 10. Preciso, para não falar o que não devo, para a gente não agir de forma impulsiva, porque se a gente deixar, as emoções tomam conta da gente. Então isso é o quê? É o autocontrole. É o equilíbrio que a gente tem que ter para ter atitudes mais inteligentes. E a Bíblia chama isso de domínio próprio. Domínio próprio, exatamente. Ter o domínio próprio. Quem domina a si mesmo, domina o mundo. E aí é questão de treino, exatamente. É treinar, é mudar a mentalidade, a consciência sobre como a gente tem lidado. Só que para isso, eu não posso olhar para fora, porque se olhar para fora eu vou me comparar. Então já fica primeiro aqui. Quem olha para fora se compara. Se a gente olhar para dentro da gente, a gente cresce. Pega a chave. Então essa, eu falei, é a primeira chave que vira, porque realmente tudo lá fora é mais bonito. A grama do vizinho, né, é sempre mais verde. Eu li um texto sobre isso hoje. Exatamente. Então, e é sempre assim. Tudo do lado de fora é mais bonito, impressiona mais. Agora, quando a gente olha para dentro da gente, não tá legal. Então, vou ter que mudar, vou ter que fazer. Mas é aí que a gente cresce. E não tem crescimento sem dor. Realmente é um processo que você rompe. Romper dói. O viés da ausência, a pessoa costuma mais valorizar o que ela não tem do que o que ela tem. Do que abortar o que ela tem.
E aí entre esse ter e o não ter, tem uma lacuna. Aí nessa lacuna que ela sofre. E ela se perde. E ela se perde. Porque eu não consigo valorizar o que eu tenho e estou sempre olhando porque me falta. Uau. E aí o que entra? Ah, eu sinto um vazio dentro de mim. Existem pessoas, né, que sim, tem tudo, mas ainda assim tem um vazio. Então é esse viés, exatamente, essa lacuna que quando ela não é preenchida assim, por quê? Por um olhar que a gente tem que ter para dentro de nós, a gente se perde nisso. Entre o ter e o ser. Mas espera aí, não é sobre o que eu tenho, não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou, sobre a essência que eu carrego, sobre a identidade que eu tenho, que vai me fazer me posicionar de uma forma diferente. Eu vi duas ideias bacanas que eu gostei, que é a diferença entre estar perdido e não ter se achado. E a ideia de não estar perdido é do lado de fora. Que como eu te enviei a localização aqui do prédio, você pode não localizar aqui, aí você me liga, primeira coisa que você pergunta, pastor, eu não achei o prédio, eu te pergunto, onde você está? Então, a primeira pergunta que eu faço para você é saber aonde você está. Se você não sabe aonde você está, como é que nós vamos chegar em algum lugar? Como você vai me ajudar? Como eu vou te ajudar? Do lado de fora. Mas eu acho que mais pesado, Jorge, eu queria saber de você também, não é saber do lado de fora, mas é não ter se achado lá de dentro, que aí volta de novo ao autoconhecimento. Então hoje eu posso dizer que a gente está no meio de uma sociedade de muitas pessoas que têm roupa bonita, o carro bonito, o dinheiro na conta, está alegre ali no convívio relacional dele, mas ele não se achou por dentro. Então quando apaga a luz, que vai dormir, põe a cabeça no travesseiro, vê aquele vazio, aquela angústia, aquela interrogação, o porquê. Né, o porquê incomoda ele. A pessoa pode se perder do lado de dentro, sim. Pode. E isso aconteceu muito na pandemia. Porque as pessoas foram isoladas, né, do ambiente de trabalho, das relações, de festas, de lugares, de grupos. E aí, quando apagaram-se as luzes, quem estava sozinho ali? E aí que muitas pessoas se viram perdidas dentro de si mesmas. Porque não sabiam quem eram ali e agora, sem ninguém eu fico perdido. Então, é algo que a gente fala muito dentro do processo terapêutico também, que é você aprender a curtir a tua própria companhia. A solitude, né? Não é solidão. Mas é quando você não tem nada. Ah, eu sou boa. Eu falo, eu sou boa em achar coisa para fazer. Curto minha companhia. A gente precisa ter essa ideia de... E quando você está sozinho? Ah, eu não consigo ficar sozinho. Por quê? Faz uma pipoca, senta no sofá. Isso, vai ler um livro. Eu costumo dizer, eu escuto a música que eu gosto sozinha 3 vezes, coloco no repeat ali, porque ninguém vai reclamar. Então, são coisas que a gente faz quando a gente está sozinho, porque quando tem o outro ali, não necessariamente o outro tem que querer. Mas quando a gente aprende a curtir a nossa própria companhia, isso é fruto do quê? Isso é fruto desse processo terapêutico, desse olhar para dentro de você, porque você passa a não depender do outro. E aí já tem até um gancho, né, que a gente pode falar de dependência emocional. Porque aí gera essa dependência, eu tenho que estar com alguém, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que ter isso para viver. E aí gera uma dependência emocional de coisas, de pessoas, de circunstâncias, e aí você está sempre perdido dentro de você. Então, é um perigo, né? É um processo de, assim, é olhar para você. E isso é muito subjetivo, porque aí sim é terapia. Porque existem feridas aí que vão ter que ser saradas na terapia, a gente vai ter que tratar isso na terapia. Por quê? Porque está sangrando, então ficar sozinho é tudo revelado, vem tudo à mente ali. Então, não posso ficar sozinho porque senão eu tenho um encontro comigo. E esse encontro às vezes dói. Uau, olha aí. A necessidade de ser útil o tempo todo é o perigo, né? É o perigo. De querer estar em atividade. Agradar. Por quê? Por que eu tenho que ser útil? Porque se eu não sou útil, eu não agrado. Então eu preciso agradar, então eu tenho que estar sempre servindo, sempre fazendo. Sempre no meio de alguma coisa. Sempre no meio de alguma coisa. Então, isso tudo está relacionado a essas feridas emocionais que a gente fala, que é o medo da rejeição, é o medo do julgamento do outro, é o medo de não agradar. Então, você sempre tem que estar ali, tendo uma resposta positiva, porque se te desagrada, fere a tua autoestima, fere a tua identidade, você se isola. Então, para evitar essa dor, você está sempre fazendo tudo, não consegue dizer não. Perigo, hein? Olha aí a chave. Que coisa, pura verdade. Jorge, a gente falou 1 hora aqui, parece que falou 10 minutos. Parece que a gente falou só tão já passou tudo isso. Teve alguma coisa que eu não te perguntei, você gostaria de ter falado no nosso Shalomcast? Ai, pastor, eu acho que a gente conseguiu abordar muita coisa. Eu acho que a gente pode até deixar para uma próxima já, né? Olha só, né? Fazer uma parte 2 aqui de saúde mental. Gente,
porque eu falo que a importância e quanto mais a gente se conhece, melhor vai ser o nosso posicionamento realmente. Sim. A gente vai ficar mais seguro da nossa identidade. Então, esse processo de autoconhecimento, essa prevenção, esse cuidado com a saúde mental, ele é essencial para a vida. Porque se a vida não está organizada por dentro, ela não foi por fora. Então, é um exercício que a gente tem que fazer desse cuidado por dentro para ter uma vida feliz do lado de fora. Muito bacana. Eu queria que você deixasse uma palavra para quem está em casa assistindo, aquele tiro curto, aquela bezetacil na veia, para atingir e curar alguém que está passando um problema emocional, alguém que está assistindo, quem sabe, dentro de um quarto fechado, ou até fora de um quarto, mas está em crise com ela mesma, né? O que ela deve fazer, o posicionamento que ela deve tomar? Deixasse uma pílula de fé para alguém. Primeiro passo, você não está sozinho, e é uma coisa que todo mundo, quando vem para a terapia, né, para esse cuidado com a saúde mental, procurar um psicólogo, tem muito receio às vezes, né? Então, assim, buscar ajuda é fundamental para a promoção da saúde. Então, quando a gente fala de saúde, saúde é bem-estar físico, psíquico, social, emocional, em todas as áreas. Então, se você está sofrendo, não deixe de buscar ajuda, porque existem pessoas, profissionais qualificados para ajudar, junto com o apoio, né? Tem um pastor, aconselhamento. Então, eu falo, uma coisa não substitui a outra, mas complementa. Então, ter essa clareza de que precisa se aprender a cuidar das emoções, a cuidar da saúde mental, é o que vai te fazer cada vez mais forte para conseguir lidar com esses conflitos. Então, assim, você não está sozinho, não deixe de buscar ajuda psicológica quando precisar, porque é isso que vai ajustar as coisas aí dentro para a vida fluir do lado de fora. Uau, muito bom, Georgia. Obrigado por nos atender. Eu que agradeço, obrigada a vocês pelo convite, um privilégio estar aqui. Amém, nós vamos fazer a parte 2. Vamos sim, ó, já vamos deixar aqui, ó, parte 2. E a gente gerou o desejo, vai voltar, a Georgia vai voltar com a parte 2, e ela falando aqui na última fala muito forte, muito verdadeira e direcionada. Eu lembrei da passagem do apóstolo João, quando ele fala para Gaio, que era um obreiro, e o apóstolo João, uma das coisas que ele pergunta é: como vai a tua alma? Ele não perguntou como estava a casa, o carro, o dinheiro, mas ele perguntou como vai a tua alma. Então, quem sabe você que está nos assistindo hoje, eu deixo a pergunta do apóstolo João para Gaio: como vai a tua alma? Se a sua alma não estiver bem, a sua mente não estiver bem, a sua cabeça não estiver bem. O apóstolo Paulo, ele diz que devemos ter a mente de Cristo, e dentro da armadura, em Efésios, que ele vem falando, ele fala sobre o capacete, que é de proteção na cabeça. Se a sua cabeça não estiver bem, né, Georgia? Tudo vai dar mal. Tudo vai. Proteja a tua mente, proteja os teus olhos. Jesus, ele disse que se os teus olhos não forem bons, todo o seu corpo não terá luz, não será pleno de luz. Jesus estava dizendo aquilo porque um dos sentidos mais próximos do processo mental é a visão, algo em torno de 2 milésimos de segundo para chegar na mente. Ou seja, se o que a gente vê, o que a gente ouve não está fazendo bem para a mente, todo o corpo vai ser ruim, né? Todo o corpo vai ser ruim, não vai fluir, né, Georgia? Não vai, porque é a janela, né? Então tudo entra aqui para refletir. Então, ter esse cuidado, justamente a gente cuida, né, da nossa mente, dos pensamentos, das ideias, das crenças, de tudo aquilo que não vem para agregar. Então a gente consegue fazer esse filtro, né? Legal. Ter esse cuidado. E uma dica importante: não tente ser o super-homem, porque até o Superman tinha uma criptonita que deixava ele fraco. Exatamente, não é verdade? Você não vai salvar o planeta. Não. Georgia, muito obrigada. Deus te abençoe muito. Obrigada, pastor. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Amém. Alegria nossa. E para você que está em casa, curte, compartilha, já inscreva no canal e manda esse vídeo para pelo menos 10 pessoas. Deus abençoe muito. Até o próximo Shalom Cast. Fique em paz.